A paz do Senhor, todos os alunos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Desculpe que nós estamos fazendo pelo o nosso notebook. Meu celular está sem bateria, mas eu quero passar já o conteúdo aos irmãos. E assim, hoje nós vamos falar do profeta menor, o profeta Amós. Depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre o profeta Miqueias. Queridos, no nosso livro do ETAD, na página 71, onde se encontra o texto de número 1, que nós vamos fazer um início sobre o profeta Amós, que fala sobre o julgamento das nações. Para que possamos entender sobre o profeta Amós, nós temos que entender o período no qual ele profetizou. Ele foi contemporâneo do profeta Oséias, contemporâneo de Jonas. Ele e Oséias, eles profetizaram justamente para o governo do Reino Norte, direcionado especificamente para o rei Jeroboão II, e no mesmo tempo, no mesmo ano, na região de Judá, Uzias, ele assim estava como rei naquela época, e quem era profeta de Judá era Miqueias e o profeta Isaías. Então ele foi contemporâneo, ele morava na região de Judá, na aldeia de Tecoa, próximo mais ou menos 7 quilômetros mais ou menos ao sudoeste da região de Judá. E ele assim, então, ele fazendo parte morando em Judá, mas o Senhor o chama para profetizar justamente para os samaritanos, para a região de Israel do Reino Norte. É interessante que também ele vai destacar no capítulo de número 1 e no verso 1, ele vai dizer que 2 anos antes do terremoto que ocorreu naqueles dias, ele foi profeta do Senhor. É interessante também que ele se destaca dizendo que ele era boiadeiro, ou outros termos que ele era pastor, e também ele era cultivador de sicômoros. Essa espécie de sicômoros é a mesma espécie da figueira, porém no qual é a figueira tida como uma figueira brava. E essa figueira brava daquela época, ela era um fruto semelhante ao figo comum, porém era um pouco menor, só que tinha que ser um processo que deveria ser feito. Então naquela região que eles estavam, em certo tempo na região do Tecoa, ficava um pouco seco, sem chuva. E dentro dessa situação, os pastores, então, eles se deslocavam juntamente com o seu rebanho, próximo da região de Jericó, onde havia um oásis ali. Então, quando eles se dirigiam naquela região para conduzir a água, o que ele fazia? O pastor ele exonerava o seu cargo de pastor, porém mantendo a sua visão junto ao rebanho. Ele tinha sua visão junto ao rebanho, da onde ele trabalhava nas figueiras bravas, nos sicômoros, ele conseguia observar o seu rebanho, e agora ele passava a trabalhar de cultivador dos sicômoros, cultivador de figo. Essa função que Amós ele fazia, no original eles dizem que era assim, eles eram os riscadores de figo. Era um trabalho muito difícil. Tinha que ser feito um por um, figo por figo. Segurar com todo o cuidado na mão e fazer os riscos no figo, que isso ajudaria a amadurecer e ajudaria a ficar um pouco mais doce, mais próximo do figo tradicional. Então esse era o trabalho. Por mais que ele estava em cima da figueira trabalhando, Amós, ele mantia-se os olhos no seu rebanho. Ele exercia a sua função de pastor. No capítulo 7, nós vemos quando ele é interrogado pelo sacerdote
do ponto que o sacerdote diz a ele assim, que as profecias que ele dizia contra Jeroboão II, eram profecias pesadas, profecias que dariam a morte do rei e profecias que apontavam um cativeiro futuro que eles iriam passar. E o próprio sacerdote dizia que não era nessa situação, não havia esse caso, não era para ele profetizar dessa maneira, e diz: volta para Judá, volta para a terra da onde você veio, volta a comer pão novamente, fica tranquilo lá, mas para de profetizar dessa maneira. E o interessante é que Amós, ele defende o seu direito de profeta, dizendo: eu não nasci, meu pai não foi profeta, eu não sou da família de profeta. E ele diz: eu era boiadeiro, eu era pastor, eu cuidava de animais e era cultivador de sicômoros. É como ele dissesse assim: eu era riscador, eu riscava os figos para amadurecer. Fazia esse trabalho difícil. Porém, o Senhor me tirou de trás dos gados e me colocou para profetizar. E ele profetiza, diz ainda assim: assim diz o Senhor. E quando Amós ele faz esta profecia, queridos, ele profetiza ainda mais, reforçando do cativeiro que ali eles haveriam de passar. Então, quando você olha a história de Amós, nós observamos esse homem de pulso firme, um homem que não foi comprado. Quando eu olho Amós, eu, além de eu observar, de ver ele como um profeta, eu vejo ele como, naquela época, trazendo para os dias de hoje, um ministério pastoral na sua vida. Literalmente. Porque no seu nome, o significado do seu nome já é carregador de fardo. Olha o nome de Amós, carregador de fardo. Ele já tinha um nome deste peso, desta palavra profética de julgamento que haveria sobre Israel. E o seu significado do seu nome é carregador de fardo. Literalmente um pastor. Carrega-se o fardo de todos, de tudo e de todo mundo. Literalmente. E também tem outra ideia do seu nome, o significado de carregado. É literalmente o pastor. Carregador de fardo de todos e carregado por Deus. Literalmente. Literalmente, Amós ele exercia um ministério pastoral, se assim podemos dizer, em seu nome, carregador de fardo e carregado por Deus. E muito interessante, ele está também dividido. Quando o Senhor chama Amós, ele está dividido numa função. Além dele ser pastor, ele trabalha por causa da seca, ele trabalha naquela região próxima a Jericó, aonde havia os sicômoros. E quando ele trabalha nessa região, ele assim então, de cima das árvores aonde ele estava riscando o figo, ele conseguia olhar o rebanho aonde estiver. É igualzinho o pastor no dia de hoje. O profeta Amós, ele é igualzinho nós no exercício pastoral. Entre a obra pastoral, estamos também divididos ao serviço, ao trabalho. E muitas das vezes, da onde nós estamos no trabalho, nós estamos com a nossa visão espiritual, com a nossa mente, no rebanho que Cristo confiou em nossas vidas. Literalmente. A maioria dos pastores que dirigem congregação e têm o seu tempo juntamente com o trabalho, praticamente nós estamos familiarizados com o profeta Amós dentro dessa ideia. Muitas das vezes tem pastores, coitado,
trabalhando em altura, trabalhando com serviço pesado, serviços perigosos, nas rodovias, todos os tipos de mão de obra difíceis, complicados, muitas das vezes os dias corridos, mas sempre com a visão espiritual do rebanho, atento a tudo. Então o profeta Amós, queridos, desta maneira, assim ele vivia e Deus o chamou. Agora vamos lá, no capítulo de número 1, o livro de Amós, primeira coisa, ele é dividido praticamente em 3 sessões. A primeira sessão, ela vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, onde ele vai falar de uma fase principal sobre o castigo sobre as nações vizinhas, inclusive Judá também. Do capítulo 3, verso 1, 4, verso 1 e capítulo 5, versículo 1, Deus vai falar sobre uma mensagem familiarizada nesses 3 capítulos, nessa segunda sessão, que é sobre ouve esta palavra. Sempre ele vai falar ouve esta palavra no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 5, versículo 1. Essa segunda sessão que ele vai dizer sobre este julgamento do Senhor que está por vir sobre Israel. E do capítulo 6 ao capítulo 9, no capítulo 6, é o interessante que ele vai dar o seu início no capítulo 6, falando sobre a corrupção do povo. Sobre a corrupção do povo, falando exclusivamente sobre a situação que o povo estava vivendo, uma situação onde os ricos estavam por cima. Aqueles que exerciam juízo naquela época ganhavam vantagem em cima dos pobres. Toda a depravação que eles estavam vivendo. No capítulo 6, ele vai dizer: E justamente, contra todos os governos que ali dominavam naquela época sobre esta corrupção que tinha sobre os pobres. Quando você tem que entender, quando se fala do livro de Amós, o momento que ele está profetizando, contemporâneo de Oséias, contemporâneo do profeta Jonas, que profetiza para o povo dos ninivitas, ele está profetizando ao reino norte, ao reino da Samaria, ao reino de Israel, e ele está profetizando numa fase que Jeroboão II, no reino norte, e o rei Uzias em Judá, no reino sul, eles estão vivendo uma fase muito boa socioeconômica nessa época. Eles estão vivendo momentos de glória, momentos de honra. Os historiadores eles dizem que Judá, a própria Judá, os moradores de Judá, eles colocavam um orgulho muito grande no seu coração, que eles diziam que eles, por ser conhecida como a cidade de Davi, eles tinham como o orgulho que eles eram a maior cidade do mundo daquela época. Eles se achavam. Os israelitas da região do Reino Norte, eles tinham consigo um grande peso no seu coração e um grande orgulho, dizendo: nós somos o melhor povo. Então, a fase que Amós está profetizando é uma fase muito boa. É uma fase que todos querem. É uma fase muito amigável que eles estavam vivendo, uma fase de soberba total. E com isso, Amós ele dá o seu início no capítulo de número 1, profetizando justamente para essas nações vizinhas, inclusive Judá, pelo qual eles estavam vivendo. É o interessante que ele vai dizer aqui, olha, na nossa página de número 72, na nossa página 72, ele vai dizer um dos pontos aqui, a expressão por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Significa que a tolerância divina que pendurara até então chega ao ponto final. A conduta vergonhosa desses países
merecia a ira destruidora do Altíssimo. Outro sim. Notamos que a expressão diz o Senhor, somente nesse primeiro trecho ocorre 9 vezes. Através do livro, essa expressão está presente como uma evidência da promessa que Deus cumprirá a profecia e o seu arauto está programando. Assim, dá um início, temos um tema do livro, o julgamento de Deus. Então, neste capítulo de número 1, que dá a sequência do capítulo de número 2, vai falar justamente do julgamento que Deus iria fazer sobre as nações vizinhas que estavam ali. Um exemplo, faria o julgamento sobre Damasco, que era Síria, Gaza, Filistia, Tiro, que Fenícia, Edom, Amon e Moabe, por seus pecados de crueldade, venda e troca de escravos e atrocidade contra as mulheres, e o ódio ao povo escolhido. Então Deus faria juízo a essas nações vizinhas pelas suas práticas que eles viviam, da maneira que eles estavam e também por tudo que eles fizeram contra Israel também. Exemplo, própria Edom, ela cooperou muito para o Reino Norte cair nas suas idolatrias. Ela teve uma participação muito grande e por isso que Deus usa a vida do profeta Obadias, que profetiza contra os edonitas. No capítulo de número 3, já vai se falar sobre o grande julgamento de Israel. O capítulo de número 3, ele vai trazer alguns destaques. Vamos acompanhar aqui na Bíblia uns pontos interessantes que eu marquei e eu achei muito interessante esse ponto dentro da teologia sistemática dos profetas menores. No capítulo de número 3, no versículo 2, o profeta diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. No capítulo 3, já vai entrar na segunda sessão, que é sobre ouve esta palavra. No capítulo de número 3, o profeta ele está profetizando e está dizendo algo muito interessante. Tanto ele, tanto Oséias e tanto Miqueias, estes profetas eles vão falar algo em comum sobre o conhecimento de Deus. E este conhecimento que o profeta Amós está falando, queridos, não se trata de um conhecimento intelectual, mas se trata de um conhecimento em um relacionamento de um servo a um senhor naquela época. Deus estava dizendo que de todas as nações, Deus escolheu a Israel. O que Deus queria de Israel? E o que Deus estava falando sobre essa questão do conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, já disse que não é um conhecimento intelectual. Deus estava usando esta linguagem alegórica dentro da cultura do Oriente da época sobre um relacionamento entre um senhor e um servo. Então, quando Deus ele fala nesse uso da palavra dizendo eu conheci, Deus estava se colocando no lugar de senhor e estava se relacionando a um servo, e esse servo era um servo em especial na sua casa, um servo obediente, um servo submisso. E quando o Senhor se direcionava dizendo eu o conheci, Deus estava dizendo que ele era o Senhor e conhecia o servo como um servo submisso e um servo fiel. Não estava falando de um conhecimento intelectual. Quando Oséias ele cita que o meu povo perece por falta de conhecimento, está falando do conhecimento da lei, depois ele fala, mas este primeiro conhecimento que Oséias vai dizer é o conhecimento de comunhão,
de relacionamento com Deus, de se colocar em uma posição de servo, se colocar em uma posição de servo e reconhecer a Deus como o Senhor. Então Deus, quando ele está dizendo aqui na questão de Israel foi tirado do Egito, Deus estava dizendo assim: olha Israel, quando Moisés ele chegou diante de Faraó, e vós queria saber o nome pelo qual eu seria mencionado, o eu sou quem sou foi até vós, o grande. Tudo aquilo que vocês precisariam que eu fosse na tua vida, eu fui. Então Deus, pela vida de Amós, ele estava dizendo que este Senhor que tirou o povo de todos, tirou de dentro do Egito, Deus queria que Deus que o povo reconhecesse a Deus como Senhor, e Deus requeriria do povo que o povo fosse um servo submisso. Um texto familiarizado que vai trazer essa ideia está registrado no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 18, versículo 15. Deus ele quer destruir Sodoma e Gomorra, mas ele inicia dizendo: ocultarei alguma coisa de Abraão. A Bíblia é interessante que ela chama tanto Abraão, em Isaías 41, verso 8, de amigo de Deus. Deus ele não quer ocultar nada de Abraão. E Deus faz menção em conversar com Abraão, ele diz assim, ó: porque eu o tenho conhecido. Deus se direciona a Abraão dizendo: porque eu o tenho conhecido. Quando Deus ele fala nessa maneira com Abraão, Deus estava dizendo assim: Abraão, eu sou Senhor, e eu reconheço que você é o meu servo, em especial na minha casa, e reconhece que eu sou Senhor na sua vida. Então, quando Deus ele direciona-se a Abraão nessa maneira dizendo: eu tenho conhecido, Deus estava dizendo: eu te reconheço como servo e você me reconhece como Senhor. Era o partido de Deus a Abraão. E Abraão, ele é chamado de amigo. Por quê? Porque ele teve um conhecimento de Deus. Mas que conhecimento foi esse que Abraão teve? Foi um conhecimento não intelectual apenas, mas ele teve um conhecimento em um relacionamento com Deus. Hebreus 11, ele vai narrar este conhecimento de fé, de intimidade que ele teve com Deus. E outro exemplo citado está em 2º livro de Samuel, no seu capítulo 7, no versículo 20, quando Davi ele tem o desejo de fazer um templo a Deus. Deus, pela vida de Natã, o repreende e também o consola, dizendo que a sua geração. E Davi, ele sai daquele momento, ele vai ao templo, ao tabernáculo da época. E ele clama a Deus dizendo, agradecendo a Deus por tudo que Deus falara com ele, prometia uma promessa para ele, uma promessa ainda à geração que ele não viria, e o Senhor estava prometendo. E nesta oração, no capítulo 7, no verso 20, Davi lhe fala algo interessante, dizendo: e que mais tu falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Quando ele dá essa resposta, Davi está dando uma resposta a Deus dizendo assim: tu conheces a teu servo, ó Senhor Jeová. Ele estava dizendo: ó Senhor, tu me conheces que sou um servo obediente.
Tu me conheces que sou um servo temente, um servo que te obedece. Ó Deus, tu me conheces. Então ele estava dizendo, reconhecendo o senhorio de Deus, e estava dizendo: Senhor, tu me conheces. O Senhor sabe que eu te reconheço. E Davi, em Atos dos Apóstolos, ele, no capítulo 13, versículo 22, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Fala bem assim, ó. E Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um servo obediente. Então, no capítulo 3 de Amós, Deus ele estava trabalhando, falando essa questão justamente ao povo de Israel, dizendo: olha, de todos eu conheci vocês, tomei vocês como servo. E é tão interessante que um pouco mais à frente, ele vai falar assim no versículo de número 2, versículo de número 7, dizendo assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos ou profetas. Então, através da vida de Amós, estava sendo revelado todo o juízo que haveria de acontecer. Um pouco mais adiante, e uma forma profética, ele diz assim: bramiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Alguns dizem que é como se ele tivesse visto Deus bramando em direção de Israel, como um leão feroz. E vendo isso, e como ele, um profeta avisado do que viria, ele não ousou em profetizar e direcionar os seus oráculos, direcionar as suas profecias diante de Deus. No seu capítulo também, de número 4, ele vai falar algo muito interessante sobre Israel continua mesmo assim ainda rebelde. O profeta inicia essa passagem ironicamente convidando o povo a continuar pecando. Betel e Gilgal, lugares sagrados onde no passado Deus havia se revelado e demonstrado o seu beneplácito para com eles, eram agora centros de idolatria e promiscuidade. Lá os filhos de Israel ofereciam sacrifícios impuros, levedados porque nisto tinham prazer. Nesses dois lugares que foram palcos de grandes feitos que Deus fez, em Gilgal, em Betel, tanto o que Deus havia feito. E o que eles fizeram foi um palco de idolatria. Ali foi um palco totalmente de erros, de tudo quanto fizeram que desagradavam a Deus, num lugar que marcou a história. Quando nós vemos a mulher samaritana, ela estampa no seu peito, dizendo justamente desta região e dizendo assim: os nossos pais adoraram aqui neste lugar, fazendo menção dos patriarcas, fazendo menção de Abraão, fazendo menção de Isaac, fazendo menção de Jacó, fazendo menção de todos os patriarcas que ali adoraram, e havia este orgulho entre eles, porém estes lugares que foram lugares de adoração a Deus agora fazem parte de um palco de idolatria. Na região de Betel e na região de Dan, quando houve a divisão do reino sul e do reino norte, Jeroboão I ele teve uma ideia. Que ideia foi essa? Para que o povo não venha se deslocar de toda a região e vá até Judá para que adore no templo, ele teve a ideia de fazer ali centros, aproveitou os dois lugares, fez as duas extremidades do reino norte e fez centros de adoração, templos
ali e colocou o bezerro de ouro, aonde representava um bezerro de ouro de lá do Egito, pelo qual o povo havia adorado e levantado também no deserto. E o povo não descia mais a Judá para adorar a Deus no templo e viviam ali naquela região simplesmente adorando. E por isso que ele repreende toda essa situação fazendo as suas profecias. Algumas coisas o Senhor ele permitiu de enviar no capítulo 4 para que acontecesse com Israel, para que o povo eles voltasse e se arrependessem diante do Senhor, mas não teve valeu. Um exemplo: vós deixar os dentes limpos sem comida em falta de pão. Viria fome. Retive de vós a chuva. Feri-vos, enfermidade. Enviei a peste contra vós. Subverti algum dentre vós. Mas toda essa ação disciplinar teve efeito negativo. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Portanto, prepara-se, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Este prepara-te foi temas, eu vi o nosso professor Pastor Márcio falando também, foi temas, muitas festividades, as pessoas falavam, né? Colocavam esse tempo, prepara-te para encontrar com o Senhor o teu Deus. Esse prepara-te aqui para encontrar com o Senhor o teu Deus, não é um prepara-te escatológico apontando a vinda do Senhor, nem apontando para um período do milênio para os judeus, não. Aqui literalmente estava aplicado à situação que eles haveriam de enfrentar contra o exílio da Síria que haveria de chegar. Literalmente, prepare-se, ou seja, literalmente contra o Senhor. O Senhor iria se levantar contra a própria nação de Israel. Era isso que Deus estava dizendo sobre este prepara-te. No capítulo de número 5, agora ele vai dizer bem assim: o apelo de Amós. A lamentação do profeta é sobre a virgem de Israel que caiu e nunca mais se levantará. Isto não significa que Israel nunca mais será restabelecida, porém indica que durante a dispensação não tornará a ser a grande e abençoada nação que foi. O âmago da mensagem do livro de Amós é: buscai ao Senhor e vivei. A misericórdia que vem do alto, adiante, pode ser aproveitada, mas o tempo está esgotado. Israel poderá ser salvo se mudar imediatamente, buscando e amando o bem e aborrecendo o mal. Deus sabe que suas transgressões são muito graves, mas por enquanto existe a possibilidade de sua restauração. Quando eu estava dizendo que quando eu olho o profeta Amós, eu vejo um pastor, porque Amós ele exorta o povo, direciona o povo, mostra os pecados, mostra os erros, acaba de dizer: olha Israel, prepare-te Israel, porque vocês vão encontrar com o Senhor teu Deus, e esse encontro não vai ser bom. Ele avisa, ele ensina, ele direciona, ele literalmente como profeta, é como se ele estivesse pastoreando, direcionando também o povo, tudo. Porém, o povo não dá ouvido. O povo não atenta. E ele vê que o Senhor vai fazer e ele dá a sua diretriz ainda dizendo: buscai ao Senhor e vivei. Ele dá essa direção dizendo para que o povo viesse buscar a Deus. Literalmente um pastor intercedendo pelo povo, pedindo misericórdia a Deus, falando: Senhor. E ele traz a resposta ao povo dizendo: ó, buscai ao Senhor.
que nesta medida, se buscai, vivei. Então a esperança ainda existia, mas de uma forma mínima. As condições eram tão precárias que no meio do seu apelo Amós manda o prudente guardar o silêncio, porque o tempo é mau. Suas palavras são ditas publicamente e não seriam consideradas como os demais profetas. É interessante que ele vai falar aqui, ó, alguns pensando que escapariam da ira de Deus, porque se julgavam parte dos escolhidos do Senhor, desejavam que o seu dia chegasse. Amós os alerta dizendo: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Alguns deles, eles. Vamos falar o português bem simples. Eles achavam que tinham costa quente. Eles achavam que a família salvava. Eles achavam por ser, não, nós somos uma geração eleita. Somos a descendência de Jacó. Somos a descendência. O mal não virá sobre nós. Nada vai acontecer. E o profeta Amós, quando ele profetiza dizendo: ai de vós. Esse ai, no original, a ideia é uma ideia de uma dor, de um sofrimento que há de acontecer doloroso. É como que ele gritasse ai de vós e ele sentisse na sua pele o que haveria de acontecer. Então, dentro de um juízo, um julgamento de Deus, queridos e amados irmãos, trazendo para os dias de hoje. Naquele dia, no grande juízo, não vai haver credencial, não vai haver nome, não vai ter família, não vai ter apadrinhamento. Cada um prestará conta da sua vida. Então Amós ele estava dizendo isso da mesma maneira naquele tempo. E ele estava dizendo que vós que desejais o dia do Senhor, o grande dia de juízo que haveria de passar por ali. E não adiantava dizer não. Deus vai trazer a luz. Não vai acontecer nada conosco. E o profeta Amós ele estava dizendo, não, não são dias de luz. São dias de trevas que Deus haveria de enviar sobre a nação de Israel, sobre o Reino Norte. No capítulo de número 6, os resultados de preguiça de Israel. Esse resultado aqui já se acaba no capítulo de número 5, acaba-se a segunda sessão. E agora, do capítulo 6 ao capítulo 9, vamos começar a terceira e a última sessão do livro de Amós. Porém, o capítulo 6 ainda ele não vai falar das visões, porém ele vai falar sobre a grande questão que eles viviam sobre o abuso dos líderes, o abuso das autoridades, os abusos. Uma coisa que é interessante, dentro da teologia sistemática, eles falam algo muito interessante nessa época. O projeto do Senhor, quando ele dá a terra de Canaã ao povo, o próprio Deus ele diz: vós vamos tomar por herança a terra de Canaã, porém a terra é minha, diz o Senhor. Vós sois como peregrinos e forasteiros nesta terra alheia. Deus estava dando por herança a terra, porém Deus estava dizendo que a terra era dele. A terra era dele. E na ordenança do Senhor, ele, quando ele institui a lei, ele, na sua lei, ele coloca para que ninguém viesse subornar o outro. Quando alguém viesse sim ficar pobre, e ele vendesse a sua terra,
a outro irmão, a outro judeu, isso não seria algo vitalício para a vida toda. Porém, haveria algumas condições. Quando ele tivesse uma condição financeira de novo, ele poderia requerer o seu bem, ou quando ele próprio tivesse um parente remidor, alguém que pudesse remir e comprar. Mas se ele não tivesse um parente remidor, se ele não tivesse condições, ele estivesse trabalhando de escravo para esta pessoa, para este próprio irmão judeu, no ano do jubileu, era o ano que as dívidas eram quitadas, as terras eram devolvidas e todas as dívidas eram zeradas. Então, Deus ele institui a sua lei para que o povo viesse poder ter uma igualdade social e ninguém viesse abusar em cima do necessitado e do pobre. E nesse tempo do profeta Amós, foi o tempo de Jeroboão II, diante do Reino Norte, em Israel, foi a maior fase que os grandes, os ricos, eles recobravam impostos abusivos em cima do povo, eles aproveitavam excessivamente em cima daqueles que estavam mais necessitados naquela época. Foi a fase que eles passaram assim. Agora, no capítulo de número 7, nós vamos agora entrar nesta última sessão, que vai falar sobre a sessão das visões que Amós ele teve. A visão sobre o julgamento de Israel. A visão sobre o julgamento de Israel. A primeira visão que ele teve, a primeira visão de Amós foi os gafanhotos ou as locustas, devoradores que comeram as plantações do rei ou a primeira ceifa. A destruição causada pela praga foi tal que não sobrou nada para uma segunda ceifa, como costumavam fazer os judeus. O rei recebia as primícias da colheita e o povo que fosse colhido na segunda ceifa. Ao observar esta mensagem visual, o profeta intercedeu pelo pequeno Jacó, que representa Israel. O Senhor retirou sua mão por causa da intercessão de Amós e o julgamento foi adiado. Nesta primeira visão, Amós ele vê um momento da colheita e neste momento da colheita ele vê que os gafanhotos eles devoram. A colheita primeira ela era do rei. A segunda era para o povo. Dentro desta visão, Amós ele observa que já foi o da primeira, os gafanhotos já haviam trazido um grande prejuízo e acabado com a terra, que não haveria não conseguiria ter uma segunda colheita para o povo. Quando Amós, na sua visão profética, ele vê que o povo iria perecer, Amós ele intercede a Deus, ele clama a Deus pedindo misericórdia, pedindo clamor a Deus, intercedendo pelo povo. Por isso que eu olho Amós, eu vejo Amós não só um profeta, mas sim como se fosse um pastor. Literalmente intercedendo pelo povo, clamando, pedindo para que o Senhor venha ter misericórdia, não venha deixar a miséria chegar, a destruição chegar. E nessa maneira, Amós ele intercede e Deus segura esta situação. Alguns teólogos eles dizem que não foi só uma visão, mas que chegou a ocorrer esse fato. Mas por que Deus permitira algo tão terrível acontecer com o seu povo? Devido ao orgulho. Israel era orgulhosa, dizia: nós somos um povo descendente dos patriarcas, eles tinham orgulho. E Judá dizia: nós somos uma grande cidade indestrutível.
O orgulho deles era tão grande, tudo eles achavam que era pela força do seu braço. Eles não tinham conhecimento de Deus, não tinham relacionamento. Tudo era para a sua glória. Eles atribuíam todas as suas honras, as honras, tudo o que acontecia a Baal, aos deuses. E com isso, eles passaram, alguns dizem que eles passaram por essa situação e Amós ele intercede e Deus tem misericórdia do povo e permite-se que o povo viesse ter esta segunda cega, essa segunda colheita e não viesse perecer de fome. A segunda visão é a visão do fogo. Nesta visão do fogo, diz assim, o fogo consumidor diz respeito ao instrumento de justiça. E a segunda visão de Amós, o fogo ameaça as águas e a terra. O abismo mencionado nos versículos 4 fala das profundezas do mar. Será novamente o holocausto terrível que lamberia as águas de Israel, carbonizaria a terra daquele povo. Segundo o comentário bíblico de Champlin Russell, ele faz o seu comentário dizendo nesse ponto que este fogo que viria foi o sol intenso, escaldante sobre o povo, que ao ponto que secou tudo, todas as vegetações, todas as plantações, matou tudo com o raio solar. Com esta seca, teve alguns incêndios que assim devastou toda a região também de Israel. Alguns acreditam que isso foi um fato literal. E mais uma vez, Amós clama de novo a Deus, intercedendo pelo povo, e pela segunda vez o Senhor volta atrás e diz: também não acontecerá. Mais uma vez, este profeta Amós, profeta pastor, ele clama a Deus, ele intercede e Deus livra o povo dessa situação. A terceira visão, ele vê um prumo. O prumo é alinhado com a casa de Israel. Deus nota que a casa está se inclinando, preste a cair. Não fora bem edificada. O povo a construiu com material secular e mundano, em vez de usar matéria-prima providenciada por Deus. O prumo provava a decadência moral e espiritual de Israel. O profeta vê claramente que dessa vez o julgamento é inevitável. Ele não intercede e percebe que será impossível desta vez evitar a caída da nação escolhida de Deus. Nesta terceira visão, Amós ele não consegue interceder, ele não intercede, porque Deus mostra uma visão a ele e mostra literalmente Israel como uma casa. Ele pega um prumo dos construtores da época e coloca pareado com um muro. E quando vê que a casa estava toda torta até ponto de cair, e Deus nessa visão mostra ele como se fosse ela construída não com matérias-prima de primeira, mas tudo feito na gambiarra, tudo relaxado, e a casa de Israel estava fora da medida do plano do querer de Deus. Estava prestes a cair, e Amós não podia interceder por Israel. Era a pura situação que eles estavam vivendo. Não atribuíam a Deus a honra, mas eles atribuíam a sua vida aos deuses daquela época. A reação das visões. Amazias, ele era um sacerdote de Betel. Ele não gostou das predições de Amós, ao ponto que Amazias ele diz a Amós, dizendo: olha, tudo isso que você está falando é pesado, rapaz. Não é dessa maneira que fala, não.
Ele fala assim: olha, você está profetizando, falando que o rei vai morrer, falando que a cidade vai ser destruída, que a cidade vai cair. Não. Olha, volta para Judá, para a aldeia de Tecoa, volta para lá, volta a comer pão e fica para lá. Eu estava dizendo, não vem profetizar aqui não. Não vem falar. Se for para falar profecia que ruim, deixa quieto, vai para lá. Ele oprime. Ele oprime Amós de uma maneira. E é interessante que a resposta de Amós, eu quero ler com os irmãos no capítulo de número 7, a resposta de Amós foi a única. Ele respondeu a Amós e disse: a Amazias eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro, ou boiadeiro, ou pastor, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo, a Israel. E olha a profecia que ele diz: ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizas contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida ao cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da tua terra. Nada que Amazias pôde fazer pôde impedir a boca de um profeta de Deus e tudo aquilo que Amós havia profetizado. A quarta visão. Quarta visão, ela já está registrada no capítulo de número 8, do versículo 1 ao 14. A visão do cesto dos frutos. Esta visão quer dizer simplesmente que o país estava maduro para um julgamento. O povo tinha se alimentado de cobiça, avareza, ambição, ao invés da palavra de Deus. Agora estavam cevadas para o juízo. A expressão um cesto de frutos de verão indica que o povo estava pronto para o julgamento divino. Os frutos já tinham sido colhidos e agora seriam rigorosamente julgados. Esta visão, Deus está mostrando para ele que o povo estava no ponto para ser colhido, no ponto para ser julgado por Deus, exclusivamente na medida. Então, quando ele vê esse cesto, Deus mostra para ele: está no ponto. O juízo e o julgamento virá sobre a nação. Quinta visão, registrada do capítulo 9, do versículo 1 até o 10. A visão dos juízos de Deus. A última visão trata da continuação do derramamento da ira de Deus sobre o povo rebelde. A quarta visão dá um início ao julgamento e a quinta dá progressivamente muito aflito. Amós declara que não há mais esperança para o povo. Mesmo tentando uma saída, não escapará da justiça do juízo de Deus. O Senhor dos Exércitos executará juízo, sacudindo Israel como sacode o trigo no crivo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, aos quais dizem: o mal não nos alcançará e nem nos encontrará. Essa última visão, ele vê como Deus haveria de julgar a nação em Israel. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que do capítulo 9, do versículo 11 ao 15, Deus ainda traz uma esperança de bênçãos milenares, que nós acreditamos que essa bênção ocorrerá, um pulso escatológico ocorrerá para Israel, na fase do milênio, onde ocorrerá essas bênçãos para Israel. A primeira,
levantará novamente a casa de Davi. No versículo 11. Reparará as suas brechas. Restaurará como nos dias da antiguidade. Mudará a sorte do seu povo. Plantá-lo-á na sua terra. Israel plantada na sua terra. As bênçãos do alto continuam com as manifestações literais, como restauração do reino de Davi, colheitas boas e fartas, Israel habitando novamente em sua terra. Haverá também bênçãos espirituais simultâneas, como o restabelecimento da casa do povo de Deus. A abundância, riquezas celestiais, vivendo e comungando com os outros, com o Senhor, em perfeita paz. O futuro será diferente. Antes, as consequências do cativeiro, agora as delícias de Deus. As safras serão de tal forma abundantes que o lavrador seguirá de perto o segador, e o que pisa as uvas caminhará bem atrás do semeador. Isto representa a superfecundidade daqueles dias. O estabelecimento de Israel na sua terra falam da instalação permanente do povo de Deus ali. Israel será plantado em sua terra para nunca mais sair. Então, este final do capítulo 9, versículo 11 e 15, fala desta promessa do reino milenar, que no qual Israel viverá esses dias de alegria. Porém, para a gente concluir, Amós profetizou antes do cativeiro assírio. Tudo isso que falamos serviu para Israel? Não. Israel, o Reino Norte passa pelo cativeiro assírio e sofre muito, onde tem a sua adoração totalmente misturada. Então falamos hoje, para a glória de Deus, profeta Amós, um dos profetas menores. No próximo vídeo nós vamos falar de Miqueias. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus possa abençoar os queridos irmãos. O nosso material é o material do ETAD, onde estamos falando sobre os profetas menores. Que Deus abençoe, que eu possa ter cooperado pela vida dos irmãos. Deus abençoe. Amém.